Olá, amigos, estamos iniciando mais um Boletim Busão em Jogo, que traz para você tudo o que aconteceu na 21ª rodada do Brasileirão Série A e B. Não é mesmo, Luciana? É verdade, seu Jaime, tudo bem? Olá a todos vocês de casa. Gente, essa semana os jogos foram entusiasmantes, eu não perdi nenhum. Agora aqui, eu fico muito feliz com alguns resultados e brava demais com os outros. A gente vai falar aqui de alguns jogos bons, outros nem tantos. Nem tanto não, ruins mesmo. Eu aguardo vocês logo depois do intervalo, vocês não podem perder. Não sai daí, hein? Se você quer sair do aluguel, conquistando seu imóvel próprio, adquirir um veículo, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, de forma inacreditável, sem juros, você precisa conhecer a Racon Consórcio. Uma empresa conceituada que atende a todo o Brasil, faz parte do Grupo Randon e realmente é a melhor maneira de realizar os seus sonhos. Bom, minha gente, iniciamos pela Série A, que apresentou os seguintes resultados. Palmeiras recebeu o Grêmio e empatou em 0-0, permanecendo na zona de rebaixamento, né, Luciana? Nada aconteceu nesse jogo, né, seu Jaime? Exato, 0-0 foi ruim, tanto para o Palmeiras, que precisava subir, quanto para o Grêmio, que não levou nenhum pontinho aqui de São Paulo, né? Exatamente. O segundo jogo, que foi Figueirense e Fluminense, ficaram nos 2-2. Foi um jogo um pouco mais emocionante, porque começou com um gol, logo depois veio o outro, mas terminou no empate também, não teve tanta graça. O Fluminense saiu na frente, botou logo 2-0, isso na segunda etapa, em cima do Figueirense. Tudo aconteceu na segunda etapa. E o Figueirense veio a dar a volta por cima e acabou empatando em 2-2 com o Fluminense. No finalzinho, deixou escapar a vitória. Exatamente, ele empatou de virada. Exato. Né? E o Vasco recebeu a Portuguesa e venceu por 2-0, né? Isso. Agora eu estava falando daqueles jogos, alguns ruins, outros bons. Nós tivemos um jogo que marcou a semana, que foi Corinthians e Atlético Mineiro, um jogo esperadíssimo, líder de audiência na televisão, e que o Corinthians venceu, acabou vencendo o Atlético Mineiro de 1-0, seu Jaime. Exatamente. O senhor assistiu? Foi um grande jogo, né? Era o campeão da Libertadores com o líder do Brasileirão. Esperava-se este grande jogo que aconteceu ontem aqui no Pacaembu, né? E o Corinthians saiu vencedor. Muito embora o Atlético Mineiro tenha reclamado de um gol mal anulado pelo árbitro, né? Exatamente, mas na semana passada nós havíamos comentado aqui nessa torcida, né, na nossa torcida para o Corinthians, já que os times de São Paulo não estão tão bons e nós precisávamos subir um pouquinho, né? E apesar de ser mineiro, eu falei que ia torcer essa semana para o Corinthians. Exatamente. E valeu a pena. Valeu. A seguir tivemos Internacional 4, Flamengo 1, Flamengo que não toma jeito, né? O que aconteceu? Internacional deu uma subidinha na tabela, né? Ganhou, muito embora em casa, por 4-1 do Flamengo, deixando o Flamengo em situação perigosa, né? Não, e o goleiro do Flamengo teve coragem de abrir a boca para falar que o time não participou, que faltou participação, que aliás ele fez várias defesas, ele prometeu muita defesa, porque senão a goleada tinha sido feia. Ele ainda abriu a boca para falar isso. Exatamente. E o bem, Dorival né? Júnior também, o técnico do Flamengo, disse que 4-1 para o Flamengo foi barato. Pelo que jogou o Flamengo lá no Rio Grande do Sul contra o Internacional, né? Exatamente. Logo depois nós tivemos o Sport, que encarou o Santos e venceu em casa de 2-1. Exatamente. O Santos também vem perdendo com Neymar e companhia, né? Foi mais uma derrota aí para o Santos, né? Exatamente. E agora aquele jogo, Bahia e São Paulo. Bahia recebeu... Esse eu vou deixar para o senhor, seu Jaime. Bahia recebeu São Paulo e aprontou para cima do Tricolor. Era o jogo dos tricolores, né? Bahia Tricolor, São Paulo Tricolor. E venceu o Bahia. São Paulo que
deveria aproveitar que os times que estão lá nas primeiras colocações perderam, empataram, ele poderia estreitar essa distância de pontos que existe entre eles e não aproveitou, né? Essa vitória, né, não foi nada esperada, tanto que o que aconteceu? Logo depois da vitória, a torcida do Bahia não acreditou e subiu para arquibancada para rezar. Exatamente. Então, o Bahia fazia, parece que 7 meses que não vencia lá dentro do Bahia. Tão inesperada essa vitória, apesar do Bahia ter vencido de 3-0 a semana passada do Santos. Exatamente, mas fora de casa, né? Isso. E o Botafogo enfrentou o Curitiba lá no Rio de Janeiro e venceu por 2-0 também, né? Venceu, mas não convenceu. Ele venceu, mas não convenceu. Não convenceu ainda. O Seedorf chegou, né? Havia muita esperança e não aconteceu aquela guinada que aguardava a torcida botafoguense, né? O Seedorf, esse holandês aí, jogador, né? Ele tem feito resultados inferiores, muito inferiores ao esperado. E, inclusive, essa plateia, essa torcida foi de menos de 3 mil pessoas, seu Jaime. Exatamente. A torcida não está acreditando muito no time do Botafogo, né? Não. Logo depois nós tivemos Cruzeiro e Náutico. Não. Botafogo e Curitiba, onde o Botafogo fez 2-0, que nós acabamos de falar, né? E logo depois veio o Cruzeiro, que fez 3-0 no Náutico. Exato, esse já era um resultado esperado, acho que deu a lógica, né? O Cruzeiro precisa vencer, né? Para escapar dessa intermediária perigosa que ele se encontra, né? E o Náutico é um time muito bom, respeitamos, mas eu acho que o resultado foi a lógica, né? O Cruzeiro fez seu papel. Exatamente. Em seguida tivemos Ponte Preta e Atlético Goianiense, e a Ponte Preta venceu por 3-1 em casa. A macaca tá forte, né? Tá solta aí e tá de parabéns o Ponte Preta. Né? Exatamente. Bom, esses foram os resultados, né? Da 21ª rodada do Brasileirão, que apresenta agora a seguinte classificação, né? O Atlético Mineiro, mesmo perdendo para o Corinthians, permanece em primeiro lugar, né? Isso. Mas está ali seguida de pertinho do Fluminense, né? Exatamente. Inclusive o Fluminense está com a mesma pontuação, 44 pontos. Exato. E deixou de assumir a liderança uma vez que empatou, né? Lá em Florianópolis, né? O Grêmio e o Vasco trocaram de posição na semana passada, mas mesmo essa semana o Grêmio tendo empatado não, feito um 0-0 ali com o Palmeiras, né? E o Vasco tendo vencido de 2-0 do Portuguesa, continuaram na mesma posição e o Grêmio está na terceira colocação com 41 pontos. Exato. E o Vasco venceu seu último jogo, né? Permanece na quarta colocação com 38 pontos, né? Exatamente. Ali pertinho deles está o São Paulo, que podia ter estreitado mais essa diferença de pontos, né? Porque perdeu para o Bahia. Está na quinta colocação com 34 pontos. Mas ele continua ali emendadinho no G4. Exato. Mais pertinho dele também, incomodando agora, também estão Cruzeiro e Internacional, que venceu o Flamengo por 4-1, né? Também estão com 34 pontos. A briga aqui está grande. Eu acho que daqui de Internacional para cima, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Grêmio, Fluminense e Atlético, daqui sairá o campeão de 2013. Com certeza. Agora vamos lá para outra área, que é a zona de... Outra ponta lá, a ponta do perigo. Nossa lá, né? Senhora, que alguns adoram permanecer por lá. Exatamente. Né? Bom, agora a zona de rebaixamento apresenta o seguinte: na 17ª colocação está o Sport com 19 pontos, né, Luciana? Isso, na 18ª está o Palmeiras, que está com 17 pontos. E o Atlético Goianiense na 19ª com 16, né? Isso, em 20º lugar na lanterna, o Figueirense, que não abandona esse posto de jeito nenhum.
Exatamente, está lá na lanterninha, né, com 15 pontos, né? Vamos torcer para o Figueira escapar daí, né? Porque senão a coisa pode ficar feia, né? Como eu falei no início do programa, os jogos realmente foram quentíssimos, né? Agora vamos ver o que nos aguarda na semana que vem com os próximos jogos, né, seu Jaime? Exato. Os próximos jogos apontam os seguintes confrontos. O Flamengo receberá a Ponte Preta, né? Vamos ver o que acontece. A Ponte Preta vem de um belo resultado, né? E o Flamengo de uma derrota frente ao Internacional, né? Esse jogo aí eu acho que não sei, não tem A palpite. lógica, para mim, aqui seria um empate, já que Flamengo, camisa mais forte, né, do que a Ponte Preta e joga em casa, né? Com certeza. Logo depois, a Portuguesa vai receber o Curitiba. Exatamente. E Náutico recebe o Vasco da Gama, né? O Bahia, essa semana, vai receber o Atlético Mineiro. O que será que vai dar, hein? Quero ver como se comporta o Bahia, já que ele vem de 2 vitórias brilhantes, uma em frente ao Santos, outra ao São Paulo. Desta feita, jogará mais uma vez em casa e receberá o Atlético Mineiro, que é o líder, né? Vamos torcer. Eles estão torcendo, os outros times que estão postulando a zona de classificação, estão torcendo para o Bahia, né? E esse jogo vai ser na quarta-feira, às 19h30 da noite. Não percam também. Tá bom. E a seguir teremos Grêmio e Atlético Goianiense, né? Isso. Depois o Sport vai receber o Internacional. Não, o São Paulo aqui, né? O São Paulo vai receber o Internacional. Recebe aqui no Morumbi o Internacional. Esta será também uma partida duríssima. São Paulo, que tem os mesmos 34 pontos do Internacional. O Internacional que acabou de fazer uma goleada no Flamengo, o São Paulo tem que tomar cuidado aí também. Exatamente. E este é um jogo de 6 pontos que se diz, né? Porque aquele que ganhar dará um salto na tabela, né? Isso. Logo depois nós vamos ter o Figueirense que vai receber o Corinthians. Exatamente. E o Cruzeiro que receberá o Botafogo também, né? Isso. O Fluminense vai receber o Santos. E o Palmeiras tentando sair lá da zona de rebaixamento, né? Recebe o Sport. O Palmeiras que está com 17, mesmo vencendo, bom, ali pode sair. Aqui é também um jogo de 6 pontos, né? O Sport está com 19 pontos e o Palmeiras com 17. Palmeiras vencendo o Sport, pode subir um pouquinho, mas ainda não sai. Vai trocar só de posição com o Sport, mas não sai da zona de rebaixamento, né? Isso, seu Jaime, essa foi a Série A, né, que foi muito emocionante. Nós aguardamos aí as próximas partidas. Exatamente. Então, vamos chamar os nossos comerciais, né, para depois falarmos de Série B, né? Olha, eu tenho certeza que vocês adoraram esse bloco da Série A. Voltamos já já com muitas novidades aí da Série B. Até lá. Está pensando em fazer uma reforma ou investir em um novo negócio? Então corra para o Pan-Americano. O Pan refinancia o seu carro ou o seu ônibus. Vá até a Rua Oratório, número 1887, em Santo André e fale com um de nossos representantes. Ou ligue 11 4472 5432. Olá, acabamos de acompanhar a Série A, vamos agora para a Série B, que também você não pode perder. Eu vou começar aqui, seu Jaime, com o Boa, que perdeu de 1-0 para o Guarani. Você ouviu isso? Em casa, exatamente. O Guarani foi lá e venceu o Boa por 2-1, né? Isso. E o Criciúma venceu em casa o Bragantino por 3-2, né? E está ali firme ali na zona de classificação para a Série A, né? Com certeza, mas o que ainda não adiantou para ele voltar para a sua posição de primeiro colocado. Não, ele permanece ainda em segundo, exatamente. Ainda permanece. E o Barueri, finalmente o Barueri ganhou 1-0 sobre o Asa, né? Até que enfim, né? Exato. Logo depois nós tivemos o Ceará, que empatou de 1-1 com o Guaratinguetá.
Em casa, o Ceará empatou com o Guaratinguetá. Foi um joguinho mais ou menos. E Ipatinga também, desta feita, não perdeu de novo. Ele empatou em casa, mesmo em casa, em 1-1 com o Atlético Paranaense. Né? Seu Jamil, não fico triste não, sabe por quê? O Ipatinga, quando não está empatando, está ganhando. Exato. Então, eu estou feliz com isso, porque normalmente, né? Algumas rodadas que ele não perde, isso é interessante. Exatamente, eu só posso dar aí, Ipatinga, os parabéns, viu? Continuem assim. E o Joinville, que é um outro catarinense que está lá no G4, empatou em casa com o ABC. Né? Merecia um melhor resultado, porque jogava em casa, né? E postulava subir aí na classificação, né? Mas não permaneceu em quarto, né? Empatando em casa com o ABC. Esses jogadores estão precisando tomar um espinafre, ficar mais forte, fazer umas coisas mais emocionantes, né? Mais porque vontades, agora, né? Exatamente, Jaime, porque agora, por exemplo, nós tivemos o São Caetano, que jogou com o Avaí, ganhou de 1-0, surpreendeu demais, porque o Avaí tem vindo muito bem. Exato, né? O Avaí que vinha subindo bastante, né? Na tábua de classificação, que almeja chegar lá no G4, né? Exatamente. Enfrentou o São Caetano em casa, né? Na estreia do técnico Leão, né? Isso que eu ia falar, será que foi por causa da estreia do técnico? Será que esse técnico é mágico? Sempre técnico novo, né? Nova vida, né? E talvez aí por isso que o São Caetano acabou vencendo, né? E dá uma modificada no time, tem uma nova visão. Exato. Vamos ver daqui para frente o que acontece com o São Caetano, né? Isso. E o Paraná Clube recebeu em casa o Goiás e perdeu por 3-1, né? Tá aí a falta de espinafre. Isso, o Goiás, que está no G4, continua firme por lá, né? Exatamente. O América do Norte empatou de 2-2 com o Vitória também, foi um jogo mais ou menos ali. Exato. O América, que iniciou perdendo, o Vitória acabou virando, né? E Vitória, que é líder, né? Acabou empatando em 2-2, que acabou sendo um bom resultado para o Vitória. Isso né? tem acontecido muito. Eu acho que tem sido muito bom tomar um gol primeiro, porque eles ficam mais espertos e vão com mais vontade, acabam vencendo o jogo. Vemos aqui, então, houve um empate, mas o Vitória ainda permanece na primeira colocação. Isso. A seguir tivemos CRB 0 e América Mineiro 1, né? Perdeu também em casa. Perdeu em casa. América Mineiro, que está brigando aí na intermediária, querendo subir, almejando ainda, né? O G4 acabou vencendo fora, que foi um ótimo resultado para o América Mineiro, né? Com certeza. Depois dessa rodada, Luciana, vamos ver como ficou a classificação? Vamos, seu Jaime. O Vitória, apesar de ter empatado, continua na primeira colocação com 48 pontos. Exatamente. E logo após vem o Criciúma com 45, né? Exatamente. Que mesmo tendo vencido, continuou na segunda colocação. Exatamente. Né? Em terceiro veio o Goiás, que está com 39 pontos. E em quarto, o Joinville, o segundo catarinense no G4, com 38 pontos, né? Exatamente. E ali pertinho deles está o São Caetano com 37, o Atlético Mineiro com 34, o América Mineiro também com 33. O Atlético Paranaense com 34, né? O Atlético Paranaense com 34, exato. Isso. O América Mineiro com 33, né? E o Avaí, que ficou com 33 porque perdeu para o São Caetano, né? Exatamente. E lá no outro lado da tabela, lá na zona de perigo, encontra-se em 17º lugar o Guaratinguetá, né? Isso. Em 18º, o seu Ipatinga. O Ipatinga, que apesar de ter empatado essa semana, ele subiu de colocação, porque ele estava no 19º, né? Exato. Veio para o 18º, foi ótimo. Tá ótimo. Exato, está lá com 15 pontos, né? Em 19º está o Bragantino, também com 15 pontos, né? Isso, e para fechar, na lanterna está o Barueri, que está com 13 pontos. Exato. Então esse pessoal aí tem que correr, porque eu acho que eles vão cair para a segunda ou para a Série C, né? Porque eles estão na B, né? É verdade. No ano
de 2013, né? Tem que correr atrás do prejuízo, porque depois não adianta mais não. Exatamente. Bom, a próxima rodada, ou seja, a 22ª rodada da Série B acontecerá toda amanhã, na terça-feira, né? E apresentará os seguintes confrontos. Atlético Paranaense receberá o Boa, né? Isso. O Avaí receberá o América do Norte. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Exato. E o Guarani receberá o Joinville, né? Joinville que procura se firmar, aí vai ter que vencer fora de casa o Guarani que venceu o seu último confronto, né? Ah, é verdade. Eu acredito que vença sim, né? Exato. O América Mineiro vai enfrentar o Paraná. Exatamente. E o Vitória vai enfrentar o Criciúma. Que jogaço, hein, seu Vai Jaime? ser um jogo muito bom, né? Porque o Vitória querendo se manter na primeira e o Criciúma querendo roubar o posto do Vitória. Só que o jogo vai ser lá na casa do Vitória, né? Exatamente. E o Criciúma terá aí uma tarefa muito difícil, né? E esse jogo vai ser terça-feira, às 19h30. Exato. E a seguir o Goiás enfrenta o Ceará, né? Isso. Depois o Guaratinguetá vai enfrentar o CRB. E o ABC é o Bragantino, né? O Barueri, né? O ABC receberá o Bragantino. E o Barueri receberá o São Caetano, né? São Caetano que busca esse... Não, o ABC receberá o Barueri e o Bragantino receberá o São Caetano. Isso. Eu acho que o senhor está querendo que o São Caetano jogue aí com o Barueri, hein, seu Jaime? Para mudar alguma coisa aí na classificação lá para o estado do senhor. Exatamente. E o Asa receberá o seu Ipatinga. E o Ipatinga vai ganhar esse jogo aí, eu tenho certeza. Depois a gente faz uma aposta aqui nos bastidores. Exatamente. Esses são, então, os jogos da 22ª rodada da Série B, né? E o que aconteceu voltando um pouquinho agora na Série A, né? Eu fiquei um pouco frustrado, que eu esperava mais do São Paulo, né? Sim. Naquele jogo, já que todos os outros times ajudaram o São Paulo, né? São Paulo não fez a sua parte, né? Perdeu lá na Bahia, frente ao fraco Bahia, né? E não aproveitou isso aí para subir um pouquinho. Aí houve uma discordância também entre o técnico e o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni disse que já vê muito distante, né, o título para o São Paulo e também a classificação para a Libertadores, quando o técnico disse que não. O São Paulo está firme em busca do título, ele não quer só a classificação para a Libertadores, vai em busca do título. Sim, né? seu Jamil, eu acho que deve acreditar assim, a vida é assim, um dia a gente perde, um dia a gente ganha, busca, corre atrás e chega lá, com certeza. Exato, o São Paulo conta, né, com a participação dos outros clubes que terão aí pela frente possibilidade de tirar pontos, porque nós aqui em São Paulo, o Palmeiras que está lá na zona de rebaixamento e corre perigo, né? Não vence, mas não vai tirar pontos desses times lá de cima, né? O Santos também tem que tirar pontos, né? Dos times que estão lá na liderança. E o próprio Corinthians vai tirar pontos, como tirou ontem do Atlético Mineiro, né? Com certeza. Só que o Tite acabou de dar uma declaração de que vai fazer rodízio, que o Brasileirão para o Corinthians este ano vai servir só para treinar o time para o Mundial. E começará a fazer um rodízio entre os jogadores, o que repercutiu muito mal. Imagina. Inclusive o Filipão, lá no Palmeiras, reclamou dessa atitude do Tite, que pode prejudicar aqueles times que buscam melhorar na tábua de classificação. Né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E ainda falando, o senhor não fica triste não, porque quando acontecem alguns percalços, né, no meio do caminho, a vitória é muito mais gostosa. Exatamente. Não é verdade? Do que direto ao ponto não tem graça. E a novela Gansos, Santos e São Paulo ainda não terminou. Não. O São Paulo aumentou a sua oferta e está oferecendo 28 milhões
e o Santos diz que não aceita. E o Ganso quer sair do Santos, né? É, porque a torcida tá pegando no pé dele também, né? Você já Exatamente, tá ele não tem sofrendo mais muito. ambiente no Santos e eu acho que o Santos devia abrir mão dele, né? E deixar com que ele viesse para o São Paulo, para qualquer outro clube, porque eu acho que o Santos vai se arrepender se não aceitar a oferta do São Paulo. Eu também acho. Eu também acho que já é muito dinheiro por um Ganso só. Com certeza. E também o Santos já tem o Neymar lá, né? Vai querer o Ganso pra quê? Libera o Ganso aí. Exatamente. Bom, meus amigos, isto foi tudo que aconteceu na Série A e B, né, Luciana, nesse final de semana. Exatamente. Trouxe alegrias para um e chororó para outros, né? Mas estamos aí. E na próxima quinta-feira estaremos aqui, eu e Luciana, para lhe levar a rodada de meio da semana. Até lá, Luciana. Com certeza. Até lá, seu Jaime. Um grande beijo a todos e até a semana que vem.